Muito prazer em ter você, meu amigo, minha amiga, mais uma vez, para darmos sequência ao nosso estudo bíblico sobre Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras. Nesta ocasião, nós vamos aprender sobre Jesus Cristo revelado na Arca de Noé, a arca que livrou Noé e a sua família da destruição das águas do dilúvio. A história está registrada em Gênesis capítulo 6, capítulo 6 e o capítulo 7. O contexto da história é o seguinte: nós já vimos em aulas anteriores que Deus fez o homem e a mulher perfeito e ambos caíram em pecado. E o pecado entrou no mundo e a semente do pecado foi desenvolvido em Adão e passado aos seus descendentes. Inclusive nós, como descendentes de Adão, nós também trazemos conosco a semente do pecado. E Adão e Eva gerou descendentes, e esses descendentes, com a semente do pecado, fez com que o pecado se proliferasse, se alastrasse, de maneira que a corrupção no gênero humano chegou a tal ponto que Deus pesou em seu coração, e a linguagem bíblica que é usada para nós, uma linguagem humana para Deus, é que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Evidentemente, a Bíblia fora escrita para humanos, então a linguagem deve ser uma linguagem humana. E a linguagem humana, para que nós possamos entender o quão profundo estava Deus com a situação pecaminosa do homem, é essa apresentada a nós, que pesou o coração de Deus e que ele havia arrependido de ter feito o homem. E ele então resolveu dar fim à humanidade na face da terra, haja vista o pecado estava num grau elevadíssimo. No entanto, para nossa alegria, Deus achou graça na vida de um homem, e este homem chama-se Noé. Então Deus resolve poupar de destruir por completa a humanidade por causa deste homem Noé e dar sequência ao seu plano original para a humanidade na pessoa de Noé. Vamos fazer a leitura do registro bíblico de Gênesis capítulo 6 e capítulo 7. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Vamos dar uma pausa aqui, sabemos que há muita especulação sobre esses registros bíblicos aqui. Só que nós não vamos entrar no mérito da questão, evidentemente, porque o objetivo nosso, como eu já vos coloquei no princípio, é apresentar Jesus Cristo. Apresentar Jesus Cristo, porque há uma vacância deste tema, que inclusive é o tema principal das Sagradas Escrituras, o tema principal que deve ser de todo o contexto que nós formos colocar. Então, nós deixaremos de lado todas as polêmicas, todos os assuntos controversos e focaremos especificamente na simbologia de Jesus representado na arca. E sabemos também que aqui não tem como não entrarmos nesse detalhe. Há muita especulação sobre a data do dilúvio.
Alguns colocam como 2.000 anos após a criação de Adão e Eva, outros 7.500 anos, mas uma coisa é certa, sabemos que havia se passado no mínimo 1.000 anos, porque Adão viveu em torno de 900 anos e Adão não pereceu no dilúvio. A Bíblia registra que ele morreu. E Noé, ele iniciou a construção da sua arca por volta de 500 anos, e quando ele tinha por volta de 600 anos, havia se terminado o dilúvio. Então, no mínimo 1.000 anos havia se passado, e a quantidade de pessoas na face da terra era uma quantidade considerável, levando em conta que a terra tinha condições propícias, a humanidade tinha condições também propícias para que houvesse uma multiplicação da espécie na face da Terra. Se nós levarmos em consideração o nosso país, o Brasil, que numa história de 500 anos, assolado por guerras, assolado por pestes, doenças, tantas situações controversas, nós saímos de uma quantidade muitíssimo pequena, menos até, inclusive, talvez de 5.000 pessoas, para hoje mais de 200 milhões de pessoas. Então, nós podemos assegurar que a população, a quantidade de pessoas que pereceu no dilúvio era sim milhões, e é muito certo que possa ser bilhões de pessoas que vieram a perecer no dilúvio. O certo é que a humanidade havia se multiplicado de uma forma tão grande, e como a semente do pecado já estava injetado, inseminado na humanidade, o pecado também havia se alastrado de uma maneira muitíssimo grande. Seguimos a leitura após, então, essas ressalvas. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste. Nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivo contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Disse o Senhor a Noé: entra na arca,
tu e toda a sua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Fez tudo Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Meu estimado amigo, estimada amiga, então vamos analisar alguns aspectos relacionados à arca e à construção da arca por Noé. E nós não podemos não acreditar que os filhos de Noé, toda a família de Noé o ajudou nessa construção, inclusive Noé se utilizou de alguns animais também. Mas vejamos o seguinte, a arca, ela representa a misericórdia e a longanimidade de Deus. Por que ela representa a misericórdia e a longanimidade de Deus? Deus poderia ter salvado Noé e a sua família de várias maneiras. Deus é poderoso, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele poderia ter livrado Noé e a sua família e destruído toda a humanidade também de várias formas, mas ele escolheu que construísse uma arca. E para a construção dessa arca, alguns estudiosos estimam que Noé levou 120 anos. A Bíblia não diz qual o tempo que Noé levou, mas evidentemente estimamos que ele levou um bom tempo para construir esta arca e estima-se 120 anos. Então, observe que Deus, ele colocou Noé para ir fabricando, construindo esta arca. Evidentemente que aquilo deve ter chamado a atenção de todos, inclusive dos perto e dos longe, porque as notícias vão correndo. Então, ao observarem Noé fazendo aquela arca, não tinha como não se perguntar: escute, o que está acontecendo? O que você está fazendo? Então Noé, inevitavelmente, ele tinha que falar àqueles seus contemporâneos: olha, eu estou construindo uma grande arca, porque Deus irá derramar um dilúvio sobre a face da terra, e essas águas inundarão a face da terra, e eu estou construindo esta arca para não perecer juntamente com as pessoas, os homens que estão habitando sobre a face da terra. Então, ele inevitavelmente, ao construir a arca e levar anos para construir a arca, Deus estava sendo misericordioso, longânimo para com aquela geração, chamando aquela geração para o arrependimento. Deus, ele não é precipitado. Deus, ele não age sob impulsos. Deus, ele primeiramente usa da sua misericórdia e ele é longânimo com os seus planos, os seus desígnios, os seus projetos. Ele não age como um homem. Então, a arca, ela representava a misericórdia, a longanimidade de Deus para com aquela geração perversa, para com aquela geração ímpia. E a arca também, ela representa a provisão de Deus aos pecadores. Deus nunca é pego de surpresa, meu amigo. É equívoco nosso em achar que Deus é homem para que ele seja pego de surpresa. Quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, Deus, ele já sabia do que iria acontecer e ele já tinha um plano para desenvolver o plano de redenção da humanidade, e é o que nós estamos estudando.
Então, Deus, ele não derramou o dilúvio sobre aquela humanidade de repente. Ele proveu um escape, proveu uma salvação para aqueles que assim o quisessem, que foram Noé e a sua família. Então a arca representa a provisão de Deus. A salvação é assegurada através do sacrifício. Vejamos bem que Deus pediu para Noé fazer a arca de tábuas de ciprestes, desta árvore denominada cipreste, uma árvore muito boa para ser uma classe de árvore muito boa para se tirar tábuas. Ou seja, aqui nós observamos que para Noé, sua família, aqueles animais poderem sobreviver o dilúvio, teve que haver sacrifício. Algum ser teve que vir à morte para poder assegurar a vida de outros. E quem veio à morte? Várias árvores de ciprestes. Ora, a vida espiritual, ela nasce através da morte. E a morte substitutiva, neste caso, das árvores. A arca, para a construção da arca, houve a necessidade de haver sacrifícios, vidas foram sacrificadas. E aqui, esse termo aqui nós não iremos trabalhar, agora vamos trabalhar este aqui. A arca, ela representa a exclusividade. A arca representa a exclusividade de Deus. Observe um aspecto interessante. Não havia 2, 3, 4 maneiras da humanidade vir a salvar-se daquele dilúvio. Qual era a única maneira para a humanidade poder se salvar? Uma, e era a arca. Exclusivamente a arca. Não havia hipótese alguma outra maneira da humanidade se salvar daquele dilúvio a não ser através da arca construída por Noé, dada todas as diretrizes por Deus. A arca não saiu da cabeça de Noé. A arca não saiu dos planos de Noé, dos projetos de Noé. A arca saiu do coração, do plano, da mente de Deus, e ela era a única maneira da humanidade poder se salvar daquela destruição. E a arca também tinha uma única porta. Ela não tinha 2, 3, 4. Uma única porta, mostrando que havia uma única entrada para a salvação. E esta entrada era através da porta. Outro aspecto interessante da arca é a espontaneidade. Veja, Deus, ele falou a Noé. Ele falou a Noé para que Noé construísse a arca. Ele falou a Noé para Noé entrar à arca com a sua família. Ele não forçou a barra para Noé. E Noé creu. E Noé, pela fé, ele construiu a arca. Ele creu, ele teve fé na palavra de Deus e trabalhou duro para poder então construir aquela arca e obter a sua salvação e a salvação da sua família. Agora, estimado amigo, estimada amiga, como é que Jesus Cristo é revelado nesta arca? Vamos entender como é que Jesus Cristo está revelado nesta arca aí. Primeiramente, Jesus Cristo representa a misericórdia e a longanimidade de Deus. Jesus Cristo, quando veio pela primeira vez na face da terra, Deus enviou um que iria preceder ele.
um que iria adiante dele. E este era João Batista, que apareceu apregoando junto às margens do Rio Jordão, apregoando arrependimento de que estava próximo o reino dos céus e que o Messias, o Cordeiro, o Salvador de Deus, estava chegando. Aquelas pessoas foram avisadas e Deus foi longânimo para com eles. E agora, para a segunda vinda de Jesus Cristo na face da terra, para arrebatar a sua igreja e trazer julgamento sobre o mundo, veja só o que a palavra de Deus nos diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ora, Jesus Cristo, quando ele estava nesta terra pregando o reino de Deus, ele passou por volta de 3 anos apregoando a palavra do Senhor, revelando os propósitos de Deus para a humanidade. Por que 3 anos anunciando? Por que isto? Porque Deus é misericordioso e longânimo. Mesmo depois da sua morte e ressurreição, passaram-se algumas décadas para que Deus, então, permitisse que os romanos viessem em Jerusalém e provocasse uma destruição tal, nunca ainda vista, e dispersasse, matasse e cometesse atrocidades com os povos, com aquele povo judeu, com aqueles contemporâneos, conterrâneos de Jesus Cristo, porque Jesus já havia predito isto. Então Deus, ele é misericordioso, ele é longânimo. E assim ele está sendo para com esta atual geração. Nós, a igreja, estamos apregoando o ano aceitável do Senhor, estamos apregoando o arrependimento, o perdão de pecados através do sangue de Jesus Cristo, e Deus está sendo longânimo. Alguns acham que ele é tardio a cumprir a sua promessa de vir tirar a sua igreja do mundo, mas a Bíblia diz que ele é longânimo. Assim como a arca, ela foi uma provisão de Deus para a salvação dos pecadores, Jesus Cristo também é uma provisão. Veja só o que diz Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. O que eu quero destacar nesse versículo: o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ora, antes de Deus criar os céus e a terra, antes de Deus criar qualquer coisa, na onisciência de Deus já havia a morte, o escape para o homem do seu pecado, que era através da morte, do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus, ele é a provisão de Deus para a humanidade. Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou. Deus já tinha um plano desenvolvido para que o homem estivesse plenamente, definitivamente, juntamente com ele, salvo, seguro e assegurado pelo próprio Deus. Assim como a arca, ela foi a salvação, e essa salvação foi assegurada através do sacrifício de vidas, Jesus Cristo também, ele, veja só o que a palavra de Deus nos diz, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto. Veja só,
é necessário, Jesus Cristo mesmo falando, é necessário que ele fosse morto. Por quê? Porque através do seu sacrifício nós então ganharíamos vida, nós ganharíamos salvação. Sem o sacrifício, sem a morte substitutiva, sem a morte vicária do Filho de Deus, não haveria salvação, não haveria escape para nós. E Jesus Cristo, ele é exclusivo. Assim como a arca era uma única forma de salvação daqueles homens que pereceram no dilúvio, Jesus Cristo também, ele é exclusivo. Esse é um dos pontos chaves, importante do cristianismo. Nós não somos como as outras religiões, que há outras maneiras das pessoas serem salvas através de boas obras, através de reencarnação, através de vários outros caminhos. Não, o cristianismo deixa claro, Jesus Cristo diz em São João capítulo 14, como está na tela, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há outra maneira do homem poder chegar-se a Deus se não for através única e exclusivamente de Jesus Cristo. Ele é único. E isto é um ponto importantíssimo para nós. Sim, o Evangelho ele é exclusivista. Sim, Jesus ele é exclusivista. Nós somos adeptos desta crença bíblica que apregoa que sem Jesus Cristo não há salvação no céu e embaixo na terra. Não há outro nome para que os homens possam ser salvos. E assim como a arca tinha uma única porta de entrada, Jesus Cristo é a única porta. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Assim como a família de Noé e aqueles animais que entraram na arca entraram por aquela porta, saíram por aquela porta, entraram e estiveram a salvo, e saíram e estiveram a salvo, assim também nós, ao entrarmos em Jesus Cristo, estaremos salvos, seguros, e entraremos e acharemos pastagem e acharemos descanso para as nossas vidas. Querido amigo, querida amiga, este é um ponto interessante. Observe, dentro da arca havia segurança e salvação. Fora da arca havia destruição. Destruição. Em Jesus Cristo nós somos seguros e salvos. Fora de Jesus Cristo, nós estamos suscetíveis à destruição. Sabemos que este mundo caminha de mal a pior. O que temos no mundo são destruições, violência, pecado, corrupção, degeneração e, por fim, virá o julgamento de Deus sobre a humanidade destituída do reino de Deus porque rejeita um Filho de Deus. Mas nós em Cristo Jesus, nós estamos seguros. Mesmo que nós venhamos a morrer, mas se morremos em Cristo, a Bíblia diz que o morrer é ganho, é lucro. O viver é Cristo, mas o morrer é lucro, é ganho para nós. E assim como houve uma espontaneidade para que Noé construísse e entrasse na arca, também é espontâneo o convite que Jesus Cristo faz para nós.
Ele não impõe a salvação. Ele diz: venham a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, aqueles que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outra passagem ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha porta e abri-la, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele ceará comigo. O reino de Deus, ele é oferecido, e aqueles que aceitam, aceitam-na pela fé. Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é a segurança da nossa salvação, e o aceita como suficiente, único Salvador. E labuta para poder continuar firme nesta salvação. Assim como Noé trabalhou duro na construção da arca, a Bíblia também, em vários pontos, ela diz que o céu é tomado à força. Ou seja, Jesus Cristo diz, quem crê em mim, toma sua cruz e segue-me. Ou seja, nós precisamos nos esforçar, carregar a nossa cruz, renunciar a nós mesmos, labutar, tomar à força os céus. Estimado amigo, estimada amiga, assim a arca, ela é representada, ela é um tipo de Jesus Cristo. Por quê? Porque a arca representa a misericórdia e a longanimidade de Deus. Jesus Cristo assim o é. A arca foi a provisão de Deus para aqueles homens pecadores não virem a perecer nas águas do dilúvio. Assim também Jesus Cristo é a provisão de Deus para que nós não pereçamos nas águas do pecado que se alastra sobre a humanidade e que virá o julgamento de Deus sobre ela. A arca assegurou salvação através de sacrifício, e Jesus Cristo assegura a nossa salvação através do seu próprio sacrifício. A arca era exclusiva, única. Assim também Jesus Cristo é exclusivo, único para a humanidade ser salvo. E assim como entraria na arca espontaneamente, sendo convidado, Jesus Cristo, então, externa este convite: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Deus o abençoe e até a próxima.